Olá, boa noite. Eu me proponho a gravar esse vídeo para falar sobre a constelação de Serpentário ou Fiuco e também o signo relacionado a essa constelação. E o que é essa constelação? Nessa constelação a gente tem Asclépio, que é o deus da medicina, que está domando, segurando uma serpente. A serpente, ela sugere essa questão da sabedoria, da magia, é um poder inconsciente, um poder oculto, que é muito mais antigo que a própria consciência do homem. E a gente tem esse deus da cura, que é Asclépio, nessa constelação, que é representado nessa constelação, que foi criada em homenagem a ele. Zeus colocou ele lá, ao lado de Quiron, que é a constelação de Sagitário, que foi o seu mestre, o seu instrutor. Asclépio aprendeu, foi educado por Quiron. E a grande questão é, o que é um signo solar? Os signos, por exemplo, eles indicam onde o Sol estava no momento do meu nascimento, no sentido astrológico, certo? Onde o Sol estava no momento que eu nasci. Estava na constelação de Sagitário, então eu sou do signo de Sagitário, meu Sol está em Sagitário. E muitas vezes o aspecto solar do mapa não é um aspecto tão relevante. O Sol, na astrologia sideral, a gente também considera que depende a casa, depende como ele está aspectado, é algo que a gente demora muito tempo para alcançar e muitas vezes é uma conquista e muitas vezes vai passar a vida inteira oculto. A gente entra em contato mais através de sonhos ou através de transes mediúnicos, etc. Então não é dado de primeira mão que hoje a gente tem uma noção astrológica, mas meu signo é esse, eu sou muito assim. E a pessoa fica se adjetivando e com uma noção muito superficial, engessada do que é aquilo, e a identificação nunca é um aspecto interessante para a pessoa do ponto de vista de desenvolvimento psicológico. Ela fica identificada, presa, é uma espécie de fascínio ou limitação ou prisão mesmo. Porque o ponto de vista mais saudável de se olhar e se compreender a astrologia é por sua totalidade. E pensando na totalidade, todos nós temos Serpentário ou Fiuco no nosso mapa, porque ele está nessa trajetória, na eclíptica, que é a trajetória do Sol. Então, por que ele foi excluído? Por que não temos esse 13º signo, que é uma simbologia que também fica ali muito atrelada a Escorpião, a questão da transformação, da profundidade, ligada a Sagitário no sentido da coletividade, do auxílio ao outro, da bondade. Então, por que será que essa constelação foi oculta? Existem muitas especulações. Eu li na internet, por exemplo, os astrólogos dizem que Serpentário não está na eclíptica. E isso é um absurdo, porque a astrologia, no mínimo, deveria olhar para as constelações, para os planetas e reconhecer que sim, o Sol passa em Serpentário. Existem pessoas que nascem entre o dia 30 de novembro e 17 de dezembro que nascem com o Sol em Serpentário. Ele não está em Sagitário, ele está em Serpentário. E não são poucos dias, são 18 dias que o Sol fica em Serpentário. Algumas pessoas dizem, é pouco tempo, por isso que não é considerado. 18 dias é muito mais do que Escorpião, por exemplo, que o Sol fica 7 dias na constelação de Escorpião. Então, escorpianinos verdadeiros com Sol em Escorpião realmente são raros. A gente tem mais pessoas que são do signo de Serpentário do que Escorpião. E Serpentário ou Fiuco representa o berço e a crise da mudança crua e não filtrada, o trauma e milagre da transformação. Como eu falei, esse aspecto da transformação foi englobado, foi absorvido por Escorpião, que é onde o leão do orgulho ali que se acende, ele morre, se transforma, o ego, ele volta-se ao todo, ao self em leão, ele volta para algo maior do que ele, uma causa coletiva e também a sua alma integrada ao self, ao seu sol interior. Então, Escorpião representa a transformação mais dura, um momento que o chumbo ali é realmente exposto e é transformado, essa fase alquímica que possibilita ao homem essa depuração de atingir o ouro. Lembrando que assim como o homem projeta nos astros, nas constelações, aspectos e processos psíquicos, ele também projeta na alquimia essas fases, esses processos que a gente vivencia e muitas vezes nominar, reconhecer, projetar nesses aspectos simbólicos, dá uma resposta, assim, dá um alívio quando a gente consegue nominar, estou passando
por uma fase aqui, por um plutônica, estou no nigredo, sabe? Eu consigo, de alguma forma, ter um espaço melhor, porque percebo que é algo também que é algo que pode ser compartilhado com um coletivo e que tem um sentido, que tem uma direção. E por quê? O Fiúco, que é esse deus Asclépio, por que ele representa também o trauma e o milagre da transformação? Inicialmente, se a gente olha pela mitologia, a gente reconhece que o nascimento dele já foi bastante perturbador, traumático, no sentido que Asclépio era filho de Apolo com uma humana, uma bela humana chamada Coronis. Ela era muito bonita, Apolo gostava muito dela. Apolo era um deus muito bonito e muito inteligente e tal. Porém, Coronis parece que havia traído Apolo. Apolo não aguentou. Como ela traiu um homem tão bom, tão lindo, tão maravilhoso, tão solar, como ela ousa, e ele acabou ferindo ela, acabou incendiando ela, matando ela. Feito isso, ele se arrependeu, viu que ela estava grávida e fez o parto de Asclépio, que nasceu através de cesárea, abriu a barriga dessa mãe pelo método cesariana e tirou Asclépio de lá, e ele ficou muito mexido com essa situação, arrependido, constrangido com isso tudo. Então ele deu Asclépio para que Quiron, o centauro que ele havia criado, instruído nas artes da medicina, para que Quiron o instruísse e o ajudasse a crescer, se desenvolver, aprender intelectualmente e em amplo sentido. E Quiron, que é um deus também da cura, está muito relacionado, como ele tem essa parte, é um centauro, tem a parte animal, assim, bastante dominante, ele está muito relacionado também à cura e depuração física. E ele percebeu que Asclépio, ele tinha esse dom da cura, e era uma cura que ela estava correlacionada à alma. O que seria, nesse sentido, a cura da alma? Corpo e alma tem ligação psicomática? Tem ligação, sim. Mas nesse sentido, que Asclépio, desde cedo, descobriu o dom que ele tinha para ressuscitar mortos. Quando a gente fala da morte da alma, não necessariamente tem alguma relação com algo físico. A pessoa não necessariamente tem algum sintoma, uma doença física. E a alma da pessoa está morta. Ela não tem sentido da vida, ela está estagnada, ela está sem vontade de viver, de sonhar, de acreditar. Ela está ali escondida num quarto escuro e fechado. Então, esse processo de resgate da alma é esse permitir, abrir as janelas para que o sol entre, tire aquele mofo interior, mobilize essas energias internas para que ela possa ligar novamente, ligar-se às emoções e voltar a fluir e voltar a se expressar no mundo, por mais dolorido que isso seja. Esse processo de morte e renascimento certamente não é nada gostoso, se a gente pensa também nesse arquétipo de escorpião e serpentário. O processo de transformação, de renascimento para poucos, para corajosos mesmos. E a gente vê que essa simbologia do curandeiro, do curador das almas, foi bastante englobada, absorvida pelo cristianismo. Então, um dos motivos para a exclusão da 13ª constelação de Serpentário, que é o deus da cura, pode estar relacionada ao simbolismo cristão do Cristo, como o único que tem esse poder, esse potencial de curar. E as narrativas, assim que a gente vê Cristo, ali quando ele ressuscita os mortos, ou quando ele fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, dá para perceber nessa fala que ele não está falando de uma morte física, certo? Porque um morto não poderia enterrar outro morto. Então, certamente, ele fala aqui de uma morte espiritual. E então, que seria essa morte da alma, tão dita. E é um aspecto bastante interessante, bastante poderoso, e é um tabu muito grande. Eu acho que por envolver tanto poder, por envolver assim tanto potencial, muitas pessoas... Asclépio, por exemplo, para as pessoas se desenvolverem nos templos, adquirirem o dom da autocura, descobrirem esse poder em si, elas tinham que ser aprovadas, tinham que passar por mudanças de hábitos, elas tinham que estar realmente disponíveis, não do ponto de vista financeiro, como é hoje em dia, para uma transformação, para seguir um caminho de depuração, de polimento e ser realmente merecedora desse processo de cura da própria alma, de integração do sentido da vida, de integração dos pensamentos, dos ideais com os sentimentos, formando
a vontade se lançando e se colocando à vida nesse processo de renascimento. Então, como eu estava falando aqui, me atrapalhei porque caiu a luz aqui. Então, um dos possíveis motivos da exclusão de serpentário é essa absorção do Cristo como o único capaz de curar. E Cristo também trazia essa questão do potencial de cada um de curar nas próprias frases que foram ditas por ele. A sua fé te curou. Então não adianta nada ter um mestre, um guru poderosíssimo, se a pessoa não tiver dentro dela, não tiver acionado esse arquétipo de serpentário, do curador em si. Então Cristo reconhecia isso, mesmo quando dizia, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, porque os mortos não têm esse aspecto transformador ativado em si. Não é algo que você faz um curso, é algo que realmente vem através da dor, do reconhecimento da própria dor, desse enfrentamento, desse deserto que a gente passa e do detestar, muitas vezes, essa morbidez interna, essas prisões, essas armadilhas da nossa mente, esses abismos que a gente cai. Então, a partir da vontade, a partir da própria liga, dos ideais, dos pensamentos, com a emoção, leva-se, ativa-se os movimentos da alma. E a alma sabe como se curar. Ela conhece os caminhos, mas é tão difícil encontrar a própria alma perdida. E aqui a gente tem esse aspecto, aparece na mandala astrológica, o domicílio de Ofiuco e Escorpião, que eu costumo emendar, porque, como eu falei, Escorpião são 7 dias e Ofiuco 18. Então, eles formam a casa 9. Por que a casa 9 e não a casa 8? Porque na astrologia sideral, a casa 9 é a casa de Escorpião e de Ofiuco, porque o Sol, no ano novo o ano novo astrológico não começa mais em Áries, começa em Touro. Então, a gente tem Touro como sendo o regente da casa 1 e muda-se toda essa simbologia. A gente tem esse novo paradigma que é colocado, que é estudado, e eu gostaria de compartilhar hoje esses aspectos e o que traz para essas pessoas, assim, quais aspectos que a gente reconhece um nativo de Ofiuco. Tem essa questão dessa busca pela verdade, essa busca por si. Muitas vezes, quando não encontra a própria alma, adoece mesmo, como um chamado. E às vezes, como muitas vezes a cura física e a cura da alma, elas podem estar desalinhadas através até de um processo físico, a pessoa encontra, resgata essa alma e se realinha novamente ao seu propósito, a se encontrar. Então são pessoas que têm um potencial de magia no sentido mais amplo possível. Tanto que é um sentido que foi bastante condenado pelo cristianismo, pela Bíblia, as práticas de magia, de adivinhação, de falar com os espíritos, o que seria um dom essencial para a cura, é condenado. Claro que existe charlatanismo, existe pessoas que têm um vislumbre, sim, que percebem e geram certo fascínio, colocam os interesses próprios na frente e usam esses dons para como vou explorar mais e ganhar mais dinheiro de forma muitas vezes egoísta. É um dom sim, e se a pessoa tiver boa vontade, ela pode auxiliar e favorecer muitas pessoas. Então, reconhecer esse dom da cura em si, esse voltar a confiar em si, encontrar um caminho para a própria alma, é tarefa de todos, tendo em vista que todo mundo tem serpentário ou fiuco, curador interno, que em alguma casa da mandala astrológica. Outro aspecto também de qual que é o regente dessa constelação? É Quiron, que foi o instrutor de Asclépio, e eles estão ali correlacionados. Também pode ser o asteroide Quiron, pode ser também, a gente pode olhar Júpiter, porque deu uma nova chance para ele, olhando a mitologia, ele também tem uma boa relação. Ali Plutão tirou do inferno, então ele recebeu vários auxílios. A gente pode estudar esses aspectos planetários, essas relações que ocorrem na constelação de Ofiuco. Obrigada, pessoal. Boa noite.